Folhas Molhadas, Beto Furquim. Gênero literário, poesia. Resumo da obra. Você lerá poemas compostos por um poeta brasileiro contemporâneo. Folhas Molhadas é uma obra organizada a partir da imagem poética da água. A água está na paisagem, no corpo, na linguagem e até na sua ausência, como clamor dramático. Com poemas breves e longos, confessionais ou impessoais, o poeta canta sofrimentos, buscas, desejos, epifanias, demonstrando que a poesia tudo pode. São folhas molhadas de cachoeira, pântano, mar, lágrimas, seiva, sangue e estio. Tema principal: cidadania. Olá, professor! Olá, professora! Vamos estabelecer pontos de contato entre a matéria literária de Folhas Molhadas, de Beto Furquim, e você, que é quem de fato coloca em prática o processo educativo. Você lerá poemas em que o autor, poeta de coração e profissão, retrata momentos vividos ao longo de sua terceira estação de vida. Vamos então às atividades preparadas com muito carinho e dedicação para você. Na proposta de atividades 1, apresentamos propostas voltadas à área de linguagens, com sugestões para as aulas de língua portuguesa. Na pré-leitura, a turma pode assistir às cenas do filme sul-coreano Primavera, Verão, Outono, Inverno, Primavera, de Ki-duk Kim, em que os elementos da natureza e o ciclo das estações compõem paisagens líricas. Durante a leitura, os estudantes podem participar de uma oficina de escrita criativa, dedicada à produção de poemas. É possível tanto trabalhar com a escrita de poemas líricos mais extensos, voltados à expressão de sentimentos de um sujeito poético, quanto formas poéticas mais específicas. O cultivo da intimidade oferece um bom ponto de partida para o trabalho das competências socioemocionais. Entre os temas possíveis, é possível valorizar aqueles explorados por Beto Furquim: o tempo, a memória, a família e a natureza. Depois da leitura, é interessante promover um sarau para compartilhar as produções poéticas da turma. Na proposta de atividades 2, exploraremos em abordagem interdisciplinar o universo de Folhas Molhadas de Beto Furquim. Antes da leitura, professores de linguagens e ciências da natureza podem propor pesquisas e apresentações sobre a natureza da água, tanto do ponto de vista biológico quanto sob o aspecto físico-químico. Durante a leitura, os professores de ciências humanas podem refletir sobre o papel desempenhado pela memória na construção da identidade. É interessante promover debates sobre trechos do Estatuto do Idoso para verificar como a sociedade valoriza a última etapa da vida. Depois da leitura, a turma pode produzir crônicas, explorando a linguagem poética para refletir sobre a passagem do tempo e a importância da memória como transmissora de experiências. A memória pode ser preservada de múltiplas maneiras. No caso do texto literário, as lembranças individuais são convertidas em obras de arte e podem ser compartilhadas com o público leitor. A identificação com os poemas de Beto Furquim decorre da universalidade dos temas, tratados pelo autor com sensibilidade. A musicalidade também favorece o lirismo e o ritmo poético, baseados em percepções instantâneas da realidade. Ao mesmo tempo, a figura do poeta idoso permite refletir sobre o papel da memória na formação da identidade. As lembranças e o modo como lidamos com elas definem quem somos. A passagem do tempo pode trazer o acúmulo de experiências, mas é preciso refletir sobre elas. Olhar para a vida com a ajuda do lirismo de Beto Furquim nos ensina a enfrentar os grandes desafios. A obra Folhas Molhadas de Beto Furquim apresenta produções líricas que dialogam com simplicidade com os grandes temas da vida: a valorização da memória, da natureza e dos familiares e amigos, aponta para as experiências que devem ser priorizadas durante a existência.
Os versos são repletos de sensibilidade e registram fragmentos da memória e de vivências do sujeito poético. Sugerimos o documentário brasileiro Quanto Tempo o Tempo Tem, dirigido por Adriana Dutra e Walter Carvalho, que trata da relação do ser humano com a passagem do tempo e com a organização de nossos calendários e rotinas. Recomendamos também o documentário Palavra Encantada, de Helena Solberg, sobre as relações entre música e literatura, poesia e canção.